Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Espero que os senhores estejam muito bem. Então hoje eu vou ressuscitar um quadro aqui do canal que faz tempo que eu não gravo, que é o Faça Sua Jogada, aquele quadro no qual eu respondo a perguntas e questionamentos, enfim, que vocês me fazem lá no Instagram. Agora, todas as quartas-feiras eu estou deixando lá um espaço para perguntas, questionamentos, dúvidas, etc. Sobre assuntos que eu falo aqui no canal, obviamente, né? Não vamos fazer perguntas sobre física quântica. Enfim, senhores, então, se o Eterno permitir, agora pretendo fazer com que esse quadro ressuscite aqui no canal. Você não precisa me seguir, tá lá no meu perfil do Instagram, fique à vontade. Mas todas as quartas-feiras, se você quiser fazer uma pergunta, um questionamento, independente de me seguir ou não, você será bem-vindo. Então vamos lá, primeira pergunta, e já é uma pergunta bem direta, né? Você é gay? Thank you for coming in. Thank you for Good morning. Morning too. Why are you gay? Bom, claro que eu sou gay. Eu sou uma mulher translésbica, ou seja, eu sou um homem que nasceu homem, mas que se sente mulher, mas que gosta de mulher, né? E mulher cis, né? Mulher trans não. Enfim, e por que é que eu quero ser uma mulher trans? Quero ser não, porque eu sou. Desculpa, errei aqui. Por que é que eu sou uma mulher trans? Porque eu quero me aposentar mais cedo. Afinal de contas, né? Os homens têm uma expectativa menor do que a das mulheres e continuam a se aposentar mais depois, né? Mais tarde, 3 anos depois, não. Então que fique constando aqui dos meus assentamentos funcionais no tribunal onde eu trabalho, que eu sou uma mulher trans. Então eu quero poder me aposentar 3 anos mais cedo. Fica a dica aqui, tá, para os homens? Fica a dica. Enfim, eu também quero que se algum dia o pneu do meu carro furar numa estrada, um homem pare para me ajudar a trocar o pneu, né? Porque é isso que homens fazem quando vêm mulheres lá indefesas que não sabem trocar o pneu do carro delas. Afinal, nessa hora, né, a igualdade, ela parece que não funciona muito. Chega a determinada fase da vida que depois de uma vida longe da pureza e castidade, homem e mulher, ambos, procuram viver uma vida casta e procuram um relacionamento sério e casamento. Mas parece que para a mulher é diferente essa questão do passado. Por que isso? Uma pergunta, né? Seria machista da minha parte falar isso? Não, não é machista, é diferente mesmo. E por que às vezes a gente ainda tem esses pensamentos, essas dúvidas, a gente que ainda enxerga que a grama é verde? Porque o feminismo, ele tem feito com que cada vez mais pessoas acreditem que, de fato, homens e mulheres são iguais. Mas isso é um delírio, isso é uma maluquice, isso é algo sem o menor sentido. Nós somos diferentes espiritualmente, nós somos diferentes fisiologicamente, psicologicamente, e é óbvio que tudo isso vai ter uma repercussão nas mais diferentes situações da vida. E essa questão do passado da mulher é uma delas. Não adianta, cara. Um homem nunca vai ver uma mulher com um passado muito promíscuo, repleto de homens e sexo casual e objetificante. Ele nunca vai ver essa mulher com o mesmo valor de uma mulher pura, de uma mulher virgem, de uma mulher que não teve um passado comprometedor. Isso está insto no DNA masculino. Não adianta virem com esse discurso de que isso é coisa de homem inseguro. Ah, mas os homens também fazem. Entendam, meus filhos, se vocês quiserem acreditar nesse delírio aí igualitário, é um problema de vocês. Agora, na prática, a gente vai ver as diferenças, a gente vai ver as consequências. Então, do ponto de vista psicológico, por exemplo, a mulher é mais sentimental, ela não está acostumada a ser tratada como objeto. E o homem já está ali, né? O homem já está mais acostumado com essa questão de ser tratado como objeto. Nunca vi nenhum homem reclamando que foi usado por uma mulher só para sexo. Agora, a mulher é o que você mais vê reclamando, né? O cara só queria me usar e tal. Sem contar que, né, o passado de uma mulher vai influenciar os traumas, os fantasmas que vão assombrar a vida dessa mulher num outro relacionamento. Há uma questão ainda mais profunda, né, que envolve essa questão, e é muito forte no mundo islâmico, por exemplo, de que uma mulher só vai amar mesmo um homem, um único homem. Os outros ali vão agregar alguma coisa ou outra, mas ela vai amar apenas um único homem. Então você imagina uma mulher que tem um passado muito extenso, se ela já passou por esse sujeito, ela não vai conseguir se afeiçoar de novo a um outro homem. E isso reflete o quê? Uma dessensibilização da mulher. Isso é muito comum. E basta você ver, por exemplo, né? Vai pesquisar aí, meu filho, hoje em dia é o que mais tem. Estudos e estatísticas afirmando que casamentos com mulheres virgens tendem a durar mais do que casamentos com mulheres que já tiveram vários parceiros. Isso aí, meu amigo, é um fato. Tá? Uma questão biológica, fisiológica, como eu falei, psicológica. Então não é uma construção cultural. Já pro lado do homem, não. O homem, sim, do ponto de vista espiritual, é tão nocivo quanto para ele, né, ter um passado muito promíscuo, mas o homem consegue se sensibilizar, o homem ainda consegue amar. Por quê? Porque o homem consegue amar mais de uma mulher. Né? É o que eu vivo falando aqui
a respeito da poliginia, né? Mas enfim. Então não tem como. O passado da mulher é muito mais comprometedor para um relacionamento do que para o homem. Não tem o que ficar dizendo muito aqui, não tem porque ficar tentando construir grandes teorias para provar o óbvio, né? Desde que o mundo é assim que funciona. Então chorem se vocês não concordam. Sentem no meio-fio. Mulherada, quer acreditar no discurso do empoderamento, que é tudo igual homem e mulher? Na hora que vocês precisarem de um homem de valor para se relacionar, vocês vão ver se o passado de vocês não vai ser relevante. Uma outra pergunta aqui, de cunho teológico. Os livros de Paulo são contraditórios e não são inspirados como o restante da palavra? Depende de quem você acha que foi Paulo. Se você lê os livros, né, de Paulo como o apóstolo Paulo, aí sim, porque é assim que o cristianismo lê. O cristianismo consegue pegar alguém que era um rabino, alguém que era um fariseu, que portanto guardava a Torá, e afirmar que nas cartas dele ele está negando a Torá. Aí é óbvio que você vai ver um monte de contradição, questões não inspiradas ali. Agora, se você lê Shaul como Rabino Shaul, aí sim você vai entender que não existe contradição nenhuma ali. Ele era um fariseu, zeloso da lei, zeloso da Torá. O tempo inteiro ele diz, olha, em que eu contrariei os costumes do nosso povo? O tempo inteiro ele está se defendendo de quem acusava exatamente de ter violado a Torá. Então como é que eu vou dizer que uma pessoa dessa negou a Torá? Então isso é um problema, porque tem muita gente no judaísmo nazareno também que não gosta de Shaul, né, ou de Paulo, porque diz que não, ele revogou a Torá. É não saber ler o que ele falou. E da mesma forma, tem muitos cristãos ali que não entendem algumas passagens de Paulo exatamente porque querem ler como o cara que revogou a Torá. Então vocês não vão entender. Aí vocês pegam cartas como Gálatas, vocês pegam cartas como Romanos e não entendem, né? Os judeus nazarenos dizem, não, Paulo estava negando a Torá em Gálatas. Ele não estava, ele estava escrevendo para gentios também, que não precisavam se circuncidar para entrar no povo de Israel. Não precisava, porque Ezequiel falou sobre isso, Isaías falou sobre isso, Jeremias falou sobre isso. A promessa feita a Abraão é de que todos os povos e todas as nações seriam benditas na descendência dele. Então tinha que entrar todo mundo. Só que os judeus não estavam entendendo isso. E como eu disse também, tem muita galera, né, muita gente do judaísmo nazareno que não entende Paulo, porque quer ficar lendo com a lente do cristianismo. Aí não dá. Agora, quando você entende que, insisto, Paulo era um rabino, um fariseu zeloso da lei e que cria em Yeshua como sendo o Mashiach, aí fica mais fácil entender e você não vai ver muita contradição. Porque a maioria das mulheres e pessoas negras tendem a ser de esquerda. Pelo menos essa é a minha impressão. E é minha impressão também, viu, meu amigo? É a minha impressão. Bom, as mulheres talvez por quê? Porque as mulheres hoje, quem é que é o maridão delas? É o Estado. Então, quanto maior for o Estado, quanto mais regulador, né, quanto mais ele adentrar em aspectos de benefícios para elas, melhor, mais assistencialismo. E como a gente sabe, a doutrina de um Estado maior, um Estado mais forte, regulador e controlador, é uma doutrina que hoje está associada ao espectro político de esquerda, um Estado maior, né, muito regulador. Já um Estado menor, um Estado mínimo, está associado ao espectro político de direita. Então as mulheres não querem isso, elas querem um Estado que realmente crie leis, que, enfim, dê mais assistência para as mulheres, que as proteja do machismo estrutural, enfim. Então para elas é um Estado maior, é melhor um Estado maior. Já a questão dos negros é porque eles são cooptados por esse discurso emocional do racismo estrutural, da dívida histórica e toda essa balela identitária que tem um apelo emocional, sim. E a esquerda hoje, como se arroga, né, nessa prerrogativa de defender as minorias, elas acabam cooptando muitas vezes o negro que crê nessa falácia de dívida histórica, etc, etc, etc. Então, eu sou negro, repudio o movimento negro, repudio essa ideologia revanchista e de sectarismo, repudio essa ideia de racismo estrutural, isso é uma conversa fiada. Primeiro que no Brasil falar em raça já é algo extremamente complicado, né? A gente é muito misturado. Agora, para esse pessoal nem existe a ideia de raça, por incrível que pareça, né? Não, só existe a raça humana, do que eu discordo, porque para mim existem raças, sim, de seres humanos. Mas enfim, né? Aí, então me diga, como é que existe crime de racismo se não existe raça humana? Enfim, esse pessoal fica batendo pino, né? Mas ainda assim, cara, que você queira falar de racismo no Brasil, é um racismo de amor e ódio, como eu já falei aqui, já até fiz um vídeo aqui no canal. A minha avó, por exemplo, era uma mulher racista que se casou com um negro. Então no Brasil, meu filho, a miscigenação ocorreu por bem ou por mal. Há uma razão profunda espiritual por trás disso, que está ligada com a questão do Quinto Império, mas enfim, não vou entrar nesse mérito aqui agora. Uma mulher pobre, fracassada, órfã, sempre vai ser amada.
Já com o homem não é assim. Por quê? Exatamente pelos mesmos motivos do porquê o passado da mulher nunca vai ser analisado da mesma forma que o passado do homem. Nós somos seres diferentes, nós somos seres com uma constituição biológica diferente, psicológica, moral e espiritual diferente. A mulher, as crianças, enfim, são mais vulneráveis. Então, em qualquer sociedade, em qualquer civilização, tenderão a ser mais protegidas. E os homens, por conseguinte, tenderão a querer protegê-las, como aqueles elementos ou indivíduos na sociedade que vão, enfim, desenvolvê-la, etc, etc. Querer o contrário, novamente, é cair no delírio igualitário feminista. E eu vejo que tem muitos caras que têm esse problema. Eles querem ser tratados como as mulheres são tratadas hoje em dia. Isso não vai acontecer. Por mais que se tente aí hoje em dia, né, com a ideologia de gênero, gerar uma neutralidade entre os sexos, não vai acontecer. Sempre vai ter um homem ali que vai ter no DNA dele esse aspecto da masculinidade mais desenvolvido. E uma mulher também que vai ter no DNA dela essa feminilidade desenvolvida. Então, assim, querer o contrário, novamente, é ir pro delírio feminista de igualdade. O homem sempre, né? Às vezes você vê o cara, vê uma mulher ali simples, sem nenhuma condição. Aqui na minha cidade tem até um caso famoso de um cara que pegou praticamente uma moradora de rua. Era bonita, diga-se de passagem, mas ficou com ela e o cara tinha até boas condições. Vai ser sempre assim. Agora o homem não, cara. A natureza nos fez assim. O homem tem que conquistar, o homem vai ter que realmente desbravar e depois ele tem o benefício de ter uma mulher que tem que ser fiel a ele, tá? Esse é até um dos motivos do porquê eu vivo dizendo do porquê que o homem pode ter mais de uma esposa, cara. Porque o homem consegue amar e nutrir mais de uma mulher e ele só vai esperar dela o quê? A fidelidade sexual. O homem não vai esperar provisão e proteção de uma mulher. Já a mulher, sim, ela espera o quê? Provisão, proteção e cuidado de um homem. Então essa história de ciúme sexual de mulher é um delírio. Elas às vezes até usam isso para tentar justificar alguma coisa. Mas a mulher tem ciúme do quê? Da condição, do trato que o cara dá, da proteção que ele dá para ela. E nesse sentido, o homem pode oferecer isso para mais de uma mulher. Agora, fidelidade sexual, a mulher só pode oferecer aquele homem. Enfim, e uma última questão aqui muito interessante também, essa foi trazida por uma mulher e tem a ver com o que eu acabei de responder também. Eu cheguei aqui hoje através do YouTube. Me explica, por favor, como lidar com os ciúmes em um casamento polígamo. Olha aí, hein? Mulherada tá começando a entender, a mulherada do remanescente está começando a entender a questão aí do amor expansivo ou da poliginia. Então, minha filha, primeira coisa, entenda, a outra esposa, né, e isso eu tô falando pro remanescente, isso nunca vai ser algo hegemônico na nossa cultura, infelizmente. A segunda esposa, ela não é uma concorrente, ela é uma irmã que você vai ter ali pro resto da sua vida para te ajudar no trato com os filhos, no trato com a casa, no seu trato pessoal como mulher, para que você tenha o seu tempo também. Então ela não é uma concorrente, vocês estão juntas pro resto da vida. Teoricamente é isso. Tá? Então essa ideia de rivalidade é uma coisa que é construída pelo falso ciúme sexual, construído pelo feminismo. Tá? Então não existe, esse é um segundo ponto, não existe ciúme sexual feminino. Como eu acabei de falar, a mulher tem ciúme do status, daquilo que o homem provê para ela. E eu sei que algumas pessoas vão argumentar, como sempre, né? Ah, mas na Bíblia as mulheres eram rivais. Elas não eram rivais porque o marido tinha uma outra esposa. Muitas vezes a rivalidade existia, em quase todos os casos, porque uma podia gerar filhos e a outra não. Não era porque o marido tinha uma outra esposa. Isso é uma balela, que as mulheres hoje dizem, ah, eu tenho ciúme do corpo do meu marido. Não tem ciúme coisa nenhuma. Conversa, tem mulher aí que até tolera a amante, desde que o cara não deixe de prover, não deixe de dar coisas para ela. Então essa ideia do ciúme sexual feminino também é uma falácia. Se você tomar consciência dessas duas coisas, desses dois fatores, aí você começa a tratar melhor essa questão do ciúme na poliginia, né? Você vai entender que seu marido vai estar ali por você do mesmo jeito que ele vai estar pela outra. Ele não vai te abandonar, vai te tratar pior se ele arranjar uma outra esposa. É claro que tudo isso desde que ele tenha consciência do amor expansivo, né? E por isso que eu estou aí para lançar o meu primeiro romance, 100 Tons de Rosa, ou Teoria do Amor Expansivo, que vai ajudar os homens a compreender isso aí de uma forma bem melhor. Então, senhores, era isso aqui para esse vídeo. Meu objetivo aqui é ajudar, né? Eu não ganho nada com esse canal. Pelo contrário, muitas vezes eu até corro um risco, né? Eu fico mal querido por algumas pessoas, enfim, gente que não gosta de mim, gente que de vez em quando me reconhece na rua, até agora Baruch Hashem. Só foi gente que realmente gostava do meu trabalho aqui, mas imagina se eu encontro uma mulher na rua aí que não gosta de mim, né? O problema que eu posso ter. Então eu não ganho R$1 aqui. Meu objetivo é sempre compartilhar vivências e experiências com os senhores para que todos nós tenhamos uma vida melhor, tá bom? Esse é o meu objetivo e como eu sempre digo aqui no canal, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que o Eterno nos dê sabedoria.